No 21º dia da corrida por Manoel, fizemos uma caminhada por locais de memória de São Paulo. Esse portal que você vê é o que restou do presídio Tiradentes. Eu estou onde era a guarita dos guardas, enfim, dentro do presídio. E comigo está Maurice Politi, que foi um dos presos políticos detidos aqui no Tiradentes. Sim, aqui era realmente a porta de entrada, né? Onde as famílias vinham e tinham que se identificar, tinham que, para poder passar ao pátio, onde é o banco hoje, era o pátio, e ficava o prédio de 2 andares, onde no primeiro andar tinha os presos comuns, que na época eram chamados presos correcionais. Eram gente, na gíria a gente chamava eles os presos corrós. Os corrós vinham aqui porque eles eram presos na rua, como até hoje, né? Prende, leva numa delegacia, eles traziam aqui. E aqui ficavam à espera de serem chamados pela polícia, pelo juiz, enfim, por quem de direito tinha que ouvir. Às vezes eles ficavam meses aqui, amontoados em celas que ficavam ao nível do chão. Nós, os presos políticos, ficávamos no 2º andar, onde tinha celas. Tinha 2 pavilhões, pavilhão 1, pavilhão 2. Os 2 pavilhões tinham 2 andares. E no 2º andar ficava então os presos políticos. No meio do pátio, que hoje está tudo destruído, porque o Tiradentes é um presídio medieval. É um presídio que desde a época da escravidão. Tem até uma lenda, né, de que na verdade no meio do pátio tinha um poço. A lenda diz que esse poço existia para que os escravos, quando viessem dos navios negreiros em Santos, eles subiam até aqui e aqui eram depositados nesse depósito Tiradentes. E aqui esse poço funcionava para lavá-los antes de serem vendidos. Então eles mergulhavam no poço e lavavam e eram vendidos. Na época da nossa prisão, esse poço funcionava como um como um instrumento de tortura. Não para nós, os presos políticos, mas sim para os corrós, os correcionais. Como eles estavam amontoados em celas, onde tinham a superlotação, né? Até hoje tem isso nos presídios, eles eram violentos, tinha muita violência entre eles, e faziam muita bagunça, enfim, na medida em que eles não eram atendidos, reclamavam. Quando a coisa se tornava insuportável, vinham os carcereiros, insuportável aos olhos da polícia, vinham os carcereiros, retiravam alguns das celas e torturavam, levavam no poço, pelados, mergulhavam eles no poço, eles se afogavam no poço, quando levantavam a cabeça, vinham com uma paulada na cabeça para eles afundar de novo. A todas essas torturas, nós, os presos políticos, assistimos de camarote, assistimos das nossas celas. E começávamos a gritaria, para a tortura e tal, né? Até que essas notícias das torturas ao preso comuns saíram do presídio e entre a sociedade todo mundo ficou sabendo e o presídio então começou a ser alvo de inquéritos. Aí veio depois a época do Esquadrão da Morte, onde o Esquadrão da Morte vinha retirar esses corrós e levavam de noite para serem assassinados. E no dia seguinte você pode pegar qualquer jornal da época e dizia: presunto, ele chamava assim os presos, presunto apareceu na estrada tal. Na verdade não era um presunto, não era uma pessoa que tinha aparecido morto, era alguém que eles tinham retirado do presídio para matar. Essas ações do Esquadrão da Morte deram também início a uma série de denúncias feitas por presos políticos, que foi a origem da destruição do presídio. Aí as autoridades viram que eles tinham que destruir o presídio, transferiram os presos políticos para o presídio de Carandiru e para outros presídios, entre os quais o penitenciário de Venceslau, onde eu fiquei, presidente Venceslau, e aí destruíram esse presídio a partir do ano de 73.